Amém ou não amém? Quem está feliz essa noite? Glória a Deus. Que saudade, hein, gente? Como o Ítalo estava dizendo, glória a Deus, a nossa igreja está cheia de programação. Cada vez mais a gente vendo vidas sendo transformadas, vidas sendo entregues a Jesus. E glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração, queria compartilhar com você essa noite. Provérbios 16, 1. O texto fala o seguinte: o coração, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Na minha versão, NAA, vai dizer o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada coração sedento aqui nesse lugar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder Te buscar, de poder Te conhecer, de estar próximo de Ti. Deus, muito obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigado por cada jovem que decidiu, Deus, gastar tempo na Tua presença, que decidiu abrir mão de prazeres lá fora, que decidiu, Deus, por algum motivo estar aqui na Tua casa. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. Pai, que seja feita a Tua vontade nessa noite, assim como ela é feita nos céus. Entregamos total governo desse culto em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, meus irmãos, nessa nova série, a gente vai estar falando a respeito de sonhos. Normalmente no final de ano a gente separa, um tempo para falar a respeito de sonhos. Só que eu tenho entendido que sonho é algo que deve estar queimando no coração de todo ser humano, principalmente se essa pessoa já conheceu a Jesus. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que o homem que deixou de sonhar, esse homem deixou de viver. Porque o sonho muitas vezes nos dá esperança. O sonho muitas vezes nos motiva a prosseguir. Talvez você tenha ouvido vários relatos e testemunhos de pessoas que viveram coisas difíceis, mas permaneceu porque tinha um sonho vivo em seu coração. É por isso que nessa noite é uma noite importante para mim e para a sua vida. A gente precisa ter sonhos vivos em nossos corações. A gente precisa ter um sonho que nos motive também. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de Martin Luther King, mas ele foi um pastor norte-americano que ele disse: eu tenho um sonho vivo em meu coração. E ele começou uma luta pacífica nos Estados Unidos contra a segregação racial. Em um dos trechos do seu discurso ele fala: eu tenho um sonho onde os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos possam sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Esse homem foi um homem que passou anos da sua vida lutando contra a segregação, porque ele disse: eu tenho um sonho. Martin Luther King, ele foi perseguido, ele foi caluniado, atentaram contra a vida dele, contra a vida da sua família, mas ele permaneceu porque ele tinha um sonho. Em um desses movimentos, diversas pessoas aderiram àquela causa e eles resolveram fazer um boicote nos ônibus dos Estados Unidos. Então todos os homens e mulheres negras daquela sociedade estavam evitando pegar o transporte público para boicotar as empresas de ônibus. E a história conta que um desses dias uma senhora estava indo até uma casa de uma família que ela trabalhava como empregada doméstica. Ela andava mais de 10 quilômetros por dia até chegar à casa dessa família e evitava pegar o ônibus por conta desse protesto pacífico. A história conta que o motorista, ele se compadece dessa senhora, ele para o ônibus ao lado dela e diz: senhora, não faça isso. É muito desgastante para a senhora,
é muito difícil para a senhora, você pode subir no ônibus. E ela disse: meu filho, eu não faço isso por mim, eu faço isso pelos meus filhos e pelos meus netos, porque nós temos um sonho. Um sonho é algo que nos motiva, irmãos. O sonho é um anseio que nos motiva a continuar, a prosseguir. E normalmente no final de ano nós fazemos um balanço do nosso ano. A gente começa a pensar sobre as nossas metas que foram atingidas e as nossas metas que nós traçamos em janeiro e ficaram pelo caminho também. A gente começa a ver os sucessos que nós tivemos e as frustrações que também tivemos pelo meio do caminho. Uma vez eu ouvi um meme que dizia o seguinte: em janeiro, a meta é chegar até o final do ano com 20 mil reais investidos. Aí chega julho e o cara diz: não, a meta é chegar a 10 mil, já é um bom valor. Aí chega novembro e diz: só se vive uma vez. Às vezes a gente coloca uma meta e a gente não começa a atingir, e porque a gente não atingiu aquela meta, a gente acaba se frustrando no meio do caminho. A gente acaba muitas vezes abandonando aquele sonho. A gente acaba muitas vezes desistindo de viver o sonho que muitas vezes o Senhor colocou no nosso coração. Irmãos, a nossa vida é recheada de sonhos que podem estar escritos ou não, realizados ou engavetados. E eu creio que Deus, Ele quer tirar esses nossos sonhos do papel, amém? Só que como a Bíblia fala, lá em Provérbios 16:1, Deus, Ele não quer tirar qualquer sonho do papel, mas os sonhos certos, amém? Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, 5. Eu creio que a grande maioria já ouviu falar sobre José do Egito, que ele é conhecido como o sonhador. Mas Deus, Ele tocou no meu coração para falar alguns pontos específicos sobre a história de José, que eu creio que vai tocar o coração de muita gente essa noite, amém? Gênesis 37:5 vai dizer o seguinte: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Só até aí, amém? Quando a gente lê sobre a história de José, a gente vê que José era um menino que ele tinha um relacionamento com Deus. José era um jovem que se destacava em meio aos seus irmãos. A Bíblia fala que ele era muito amado pelo seu pai. A Bíblia fala que ele agia de forma diferente do que os seus irmãos agiam. E a Bíblia nos conta que o próprio Deus, Ele coloca um sonho no coração de José. Só que, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: viver os sonhos de Deus muitas vezes não é fácil, porque na maioria das vezes nós queremos viver os nossos próprios sonhos. José recebeu um sonho que não era apenas do coração dele, mas foi algo implantado pelo próprio Deus. E venhamos e convenhamos, os nossos sonhos, quando são os nossos sonhos, na maioria das vezes são sonhos egoístas. São sonhos que nos põem em evidência. São sonhos que na maioria das vezes nós somos os beneficiados. E muitas vezes a gente ainda é hipócrita e diz: mas é para a glória de Deus. Eu quero ser o CEO daquela empresa, mas é para a glória de Deus. Eu quero ter aquele carro do ano, mas é para a glória de Deus.
Irmãos, eu creio sim que Deus é glorificado quando um filho seu, quando alguém com coração generoso, ele prospera, amém? Só que nós precisamos entender o que realmente é um sonho de Deus ou quando é um sonho nosso. Nós precisamos entender quando nós estamos sendo movidos pelo Espírito ou movidos pelos nossos desejos. Tiago capítulo 4, versículo 1, vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Muitas vezes a gente está sendo movido por desejos próprios e a gente está abrindo a boca para dizer que é um sonho de Deus. A gente está sendo movido por ambição, a gente está sendo movido por ego, a gente está sendo movido, sabe, por ideologias, por coisas da nossa cabeça. A gente está dizendo, não, é Deus que quer. Às vezes a gente está querendo dar uma resposta à sociedade, às vezes a gente está querendo dar uma resposta para pessoas que nos magoaram, mas muitas vezes não é desejo de Deus para nossas vidas. Viver o sonho de Deus, irmãos, muitas vezes requer um custo alto. Lucas 14, 33 vai dizer, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Enquanto a gente não abrir mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, a gente nunca vai estar disponível para viver os desejos e vontades do Senhor. Sabe qual é o inimigo do ótimo? É o bom, irmão. Às vezes a gente olha para um objetivo nosso e diz, isso é maravilhoso. Mas aquilo que o Senhor tem disponível para nossas vidas é algo muito melhor e muito maior. É por isso que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que o grande problema, irmãos, é que nós queremos a bênção e não o abençoador. Nós queremos a dádiva e não o doador. Nós queremos a provisão e não o provedor. A gente quer aquilo que Deus, Ele pode nos dar, mas a gente não quer o próprio Deus. A gente não quer relacionamento, a gente não quer os pés, a gente não quer derramar lágrimas, a gente não quer, sabe, quebrar o perfume nos pés de Jesus. A gente não quer. A gente quer oração respondida. A gente quer provisão financeira. A gente quer aprovação em concursos e vestibulares. A gente só quer os benefícios que Deus pode nos dar. Irmãos, Jesus, Ele nos ensina a orar, que seja feito aqui na terra como é feito nos céus. Mas a gente tem orado dizendo, Deus, que seja feito aí nos céus o que eu quero viver aqui na terra. Muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Gálatas 2:20 vai dizer, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A Bíblia fala que José, após receber esse sonho de Deus, após compartilhar esse sonho que Deus deu a ele, a sua vida começa a ir ladeira abaixo. Gênesis 37, 23, abra comigo. Gênesis 37, 23 vai dizer o seguinte: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos os nossos irmãos e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão. Irmão bom, hein?
é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A Bíblia fala que José foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele foi jogado num poço sem água, então imagina a queda que José não levou. Logo depois disso, os irmãos dele falam: não, a gente está pegando muito pesado, bora só vender ele como escravo. Tiram José do poço, vendem José como escravo, e José vai ser escravo em uma outra nação. Imagina como foi difícil para José. Imagina como foi difícil, após receber um sonho de Deus, tudo na vida dele começar a desmoronar. Irmãos, nem sempre quando a gente recebe um sonho de Deus, significa que tudo aos nossos olhos vai dar certo. A Bíblia fala que José, ele passa um perrengue, irmãos. Imagina você ir para outra cultura, servir como escravo. Imagina quantas vezes José não foi humilhado. Imagina quantos problemas, quantos sacrifícios José não sofreu. Só que aquele versículo em Gálatas 2:20 que a gente leu, ele tem uma segunda parte. A Bíblia fala: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, quem está crucificado com Cristo, quem tem uma nova vida, precisa também viver uma vida pela fé. A Bíblia fala que José, ele precisou exercer essa fé no lugar que ele estava inserido. Viver pela fé é confiar que Deus irá prover, mesmo quando todo o cenário falar que não tem mais solução. Para olhar o cenário de José, irmãos. Tudo dizia: olha, é o fim. Mas José não deixou de crer no Senhor. Você não vai ver em nenhum momento José blasfemando. Você não vai ver em nenhum momento José murmurando. Você não vai ver em nenhum momento José criticando a Deus, não. E quantas vezes, por muito menos, a gente não critica o Senhor. Deus, foi o Senhor que colocou esse sonho no meu coração. Por que não deu certo? Por que não aconteceu dessa forma? Por que não foi desse jeito? Por que não me aplaudiram? Por que não me elogiaram? Irmão, entenda uma coisa: não é do teu jeito, é do jeito do Senhor. É da forma dele. A Bíblia fala que em todos os momentos o Senhor era com José. O cenário estava caótico, mas a Bíblia fala: e Deus era com José. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque o cenário está caótico na tua vida que o Senhor não está contigo, irmãos. A Bíblia fala que quando começa a acontecer as coisas, quando começam as coisas a melhorarem, José começa a servir na casa de Potifar. José ganha um cargo bacana. Ele já não é tratado mais, sabe, como qualquer tipo de escravo. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho aparece uma atribulada, irmãos. A mulher de Potifar, ela começa a querer se engraçar para José. E talvez muitos de nós não agiria da forma que José agiu. Porque José tinha tudo para estar irado contra Deus. José tinha tudo, sabe, como desculpa para poder murmurar. Mas olha a atitude que José teve. Gênesis 39:7 vai dizer o seguinte: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmão, não tinha ninguém olhando José naquele momento. Ninguém ia ficar sabendo o que José iria fazer naquele lugar. José, ele tinha motivos para estar murmurando para o Senhor.
Mas a Bíblia fala que em todo momento José ele para e pensa no Senhor. Ele diz: eu jamais poderia cometer um pecado desse contra o meu Deus. Eu jamais poderia negar o meu Deus. Irmão, quantas vezes a gente não larga o barco por coisa tão menor? Quantas vezes a gente não faz coisas e não para nem para pensar no Senhor que nos colocou naquele lugar? Muitas vezes a gente nem lembra que foi o Senhor que abriu portas. A gente não lembra que foi o Senhor que nos colocou naquele lugar. A gente não se lembra quem o Senhor usou para nos colocar até aquele lugar. A gente murmura, a gente reclama. Mas José permaneceu fiel. Repita comigo: fidelidade. Essa é uma chave para viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Fidelidade. Provérbios 16:3 vai dizer: consagra ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Será que você conseguiria permanecer fiel, mesmo tudo não saindo conforme você imaginava, conforme você não planejou? Talvez, irmãos, não esteja nos teus planos, mas nada foge do plano do Senhor. Nada foge do controle dele. Jeremias 29:11 vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Quem recebe nessa noite? Essa palavra quem fala é o Senhor, irmãos. E a Bíblia fala que José, por se negar a se deitar com a mulher de Potifar, ele foge, ela segura uma peça da roupa de José e ela começa a difamar José, diz que José tentou agarrá-la. E José ele vai parar na prisão. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que Deus era com José. Deus, como é que pode? Me jogaram num poço, me venderam como escravos, me traíram. Quando começa a melhorar, eu sou difamado. Eu neguei por amor a ti, mas ainda vim parar nessa prisão. Mas a Bíblia fala: o Senhor era com José. A Bíblia fala que José fica subentendido nessa história que José não era um cara que murmurava, não era um cara que estava ali, sabe, contrário a direcionamentos. Tanto que José ele se torna líder dos carcereiros naquele lugar. E depois de um tempo aparecem duas pessoas presas também naquele lugar, um padeiro e um copeiro. A Bíblia conta que os dois eles contam um sonho que tiveram para José, e José ele revela os sonhos para esses dois homens. E ele diz: olha, o padeiro vai morrer em 3 dias e o copeiro vai ter a vida restabelecida em 3 dias. E da forma que José fala, acontece. O copeiro, ele é restituído, ele volta ao seu cargo. E José só faz um pedido. Ele diz: olha, quando você sair dessa prisão, não se esqueça de mim. Chega lá no faraó e fala que eu sou inocente. Fala para ele a minha história, fala que eu não fiz nada de errado. Fala que eu estou aqui injustamente. Mas a Bíblia fala que quando o copeiro, ele volta para a sua posição de origem, ele se esquece de José. Irmãos, a gente, quando olha uma situação dessa, quando a gente ouve uma história dessa, talvez gere até uma revolta no nosso coração. Pô, o cara foi ajudado, o cara revelou um sonho dele, o cara só fez um pedido ao copeiro e o copeiro esquece. Uma vez eu ouvi um pastor falando que o copeiro esqueceu de José, mas Deus não. Naquele momento que o copeiro foi solto, o padeiro morreu. E o único cargo que estava disponível era para ser padeiro. Mas Deus não queria um padeiro, Deus queria um governador. É por isso que naquele momento o copeiro não lembrou de José. Sabe, irmãos, talvez a gente ore para um sonho que Deus ele já revelou para nós, um sonho que Deus nos entregou, um sonho que Deus colocou no nosso coração, e a gente diga: meu Deus, está demorando muito. Meu Deus, já era para eu estar vivendo isso. Meu Deus, já era para eu estar com minha casa, já era para eu estar exercendo minha profissão, já era para eu estar vivendo o meu chamado, já era para eu estar atuando em tal área. Irmão, entenda uma coisa: não é no seu tempo, é no tempo do Senhor.
Talvez você olhe um cenário e diga, é agora, era para ser agora. Mas Deus está dizendo, filho, estou te preparando, não é um momento. Não é um momento, cara. Quantas coisas a gente não já viveu. Quantas coisas a gente não já passou. E a gente olhou para trás e falou, olha, se eu tivesse vivido isso naquele momento, tinha dado errado. Tinha dado errado. O tempo do Senhor, ele é perfeito. A Bíblia fala que José, ele fica esquecido por mais 2 anos naquela prisão. Só que Salmos capítulo 9, versículo 10 vai dizer, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Davi, na sua experiência, ele vai dizer, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando um pão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, vale a pena ser fiel. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena acreditar que o tempo dele é melhor do que o teu tempo. Vale a pena confiar que o sonho dele é muito melhor do que o teu sonho. Às vezes a gente tem um sonho tão pequeno, cara, que a gente acha tão grande. Deus, quando eu tiver esse carro, quando eu tiver essa moto, eu vou ser muito feliz. Deus está dizendo, filho, o que é uma moto para aquilo que eu quero te entregar? O que é um carro? O que é isso, cara? Os sonhos deles o sonho de Deus é muito maior. Hebreus 13:8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmão, Deus, ele estava no nosso passado, ele está no nosso presente e ele vai estar no nosso futuro também. E é por isso que ele, estando no nosso futuro, ele sabe o que nos espera. Ele sabe que existem processos que nós precisamos passar. Existem situações que a gente precisa viver. Existem cenários que nós precisamos enfrentar, irmãos. Eu lembro de uma vez que eu não passei no vestibular de primeira. Eu lembro que eu levava muito minha vida na brincadeira. Era adolescente. Meu pai sempre se esforçou para tentar pagar um colégio particular para mim. Meu pai só estudou 1 ano da vida dele em colégio particular. Mas ele lutou a todo momento para tentar colocar a gente em um colégio particular. Em toda a minha vida eu só estudei 1 ano em colégio público. Talvez não fosse os melhores colégios de Recife, mas foi o melhor colégio que meu pai poderia pagar naquele momento. E eu lembro que muitas vezes no ensino médio eu era expulso de sala. Eu chegava com reclamação em casa, mandava de volta para casa. E eu lembro quando eu fiz o meu vestibular na época, eu não passei de primeira. E eu cheguei no meu pai e disse, pai, eu não passei, o senhor paga um pré-vestibular para mim? Ele chegou assim e disse, Danilo, senta aqui. Você não tem noção o quão foi difícil para mim pagar seus estudos até hoje. Eu sempre quis ter a oportunidade que você teve e eu nunca tive. Eu sempre quis que eu tivesse uma chance de estudar num colégio bom como você, mas eu nunca tive, você teve. E a sua escolha foi viver uma vida de qualquer jeito. E ele disse, olha, agora é com você, filho. Você vai viver aquilo que você decidir viver. Sabe, eu fiquei sem chão naquele momento. Eu disse, pronto, meu pai não quer pagar um pré-vestibular para mim. Tentei arrumar emprego, mas era de menor, estava sem nenhum vínculo estudantil, ninguém queria me dar um emprego. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Naquele momento a ficha caiu e eu disse, olha, ou eu estudo, ou eu tomo um jeito agora, ou a casa caiu. E eu lembro que eu comecei a estudar em casa. Uma chave virou dentro de mim, eu disse, eu não posso mais ser qualquer um, não posso mais agir de qualquer forma. E eu lembro que no final daquele ano eu fui aprovado na Rural, na UPE e na Federal. E eu falo isso, irmãos, não é para me vangloriar, mas eu falo isso porque foi necessário eu passar por um processo para poder viver uma promessa de Deus. Porque talvez se meu pai naquele momento pagasse mais 1 ano de pré-vestibular para mim, eu ia levar mais 1 ano da minha vida na brincadeira. Entenda uma coisa, existem processos que nós precisamos viver. Existem cenários que nós precisamos viver. Deus sabe o
o futuro que nos espera, irmãos. Ouse permanecer fiel em meio a um mundo infiel. Ouse perseverar mesmo quando toda a situação fala que é melhor desistir. Salmos 126, versículo 5 vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. A Bíblia fala que após 2 anos, Faraó ele tem um sonho. E ele fica angustiado com aquele sonho. Então o copeiro, na hora certa, ele lembra de José. Ele disse: olha, quando eu estava na prisão, tinha um jovem naquele lugar que revelou os meus sonhos. Eu acredito que se eu o chamar, ele possa revelar os seus sonhos também. Ele possa confirmar a você aquilo que Deus colocou no seu coração. E a Bíblia fala que José, ele revela ao faraó os sonhos que o faraó teve. E ele disse: olha, faraó, o que Deus fala no meu coração é que vai ter 7 anos de bonança no Egito. Vai ter muita comida, vai ter muita colheita, só que depois vai ter 7 anos de fome, de pobreza também. Então, o que eu aconselho ao Senhor é que você comece a armazenar nesse tipo de bonança, que você coloque pessoas para gerir tudo isso, que vocês coloquem pessoas para colher, porque quando chegar os 7 anos de fome, o povo não pereça. José, ele revela o sonho e ainda entrega a solução para Faraó. Sabe por quê? Porque José foi alguém que aprendeu a viver na bonança, mas aprendeu a viver na escassez também. Toda a vida de José foi uma escola para aquilo que ele ia viver no seu futuro. José sabia o que é ter provisão, irmãos, mas José também sabia o que é não ter alimento. José sabia o que era passar perrengue. A Bíblia fala lá em Gênesis 41, 37 o seguinte. Abra comigo, Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? O faraó já estava reconhecendo Deus na vida de José. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. A Bíblia fala que depois disso acontece exatamente como José ele revelou. O sonho começa a se tornar realidade. A Bíblia fala que veio um momento de bonança e José ele organiza, ele ensina ao povo como armazenar a comida, como armazenar o alimento no tempo de bonança. E quando o tempo de fome chegou, a Bíblia fala que o Egito tinha tanta comida, não só para suprir o seu povo, mas como o povo de toda a redondeza também. O povo estava morrendo de fome, mas vinha até o Egito para pegar a comida também. E a Bíblia fala que em um desses momentos, os irmãos de José, eles chegam naquele lugar e encontram José. Eles não o reconhecem. E a Bíblia fala que eles se curvam perante José. E Deus naquele momento concretiza e mostra o sonho que José teve lá atrás. O futuro que Deus tinha apontado para José acontece naquele exato momento. A Bíblia fala que José ele tem um entendimento diferente. Talvez muitos de nós naquela situação estariam indignados com seus irmãos. Talvez a gente naquela situação ia pedir a cabeça de cada um deles. Talvez a gente naquela situação ia apontar e dizer: ó, tá vendo? Eu não falei que vocês iam se curvar.
Mas José estava movido por um sonho que não era um sonho pessoal, não era um sonho do seu ego, não era um sonho do seu íntimo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas até hoje lutando por um sonho para mostrar a outras pessoas que conseguiram vencer. Tem pessoas que estão escravizadas por um sonho, mas não é um sonho de Deus, é um sonho próprio, é um sonho do seu emocional, é um sonho do seu orgulho. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não abrir mão desse seu sonho, você nunca vai viver o sonho que Deus tem para você. A Bíblia fala que José, ele olha para os seus irmãos e fala algo diferente. Ele diz, Gênesis 45:8: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Irmão, José entendeu que aquilo que ele estava vivendo não foi consequência daquilo que fizeram contra eles, mas foi a própria mão de Deus que colocou ele naquele lugar. Irmão, se José não tivesse vivido o sonho de Deus, se José não tivesse, disponível a viver aquele sonho que Deus tinha para ele, toda uma geração ia perecer naquele lugar. Imagina só quantas pessoas não morreriam de fome. Imagina só quantas vidas não seriam perdidas. Mas porque um homem se dispôs a viver o sonho que Deus tinha para a vida dele, toda uma geração foi salva. Toda uma geração foi salva. Irmão, você não tem ideia do poder que tem um homem ou uma mulher disponível a viver o sonho de Deus nessa geração. Você não tem ideia do poder de Deus na sua vida realizando um sonho. E para finalizar, 2 Samuel 5:12, a Bíblia fala que Davi, o rei Davi, no auge da sua maturidade, com a idade já avançada, ele fala o seguinte: então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor do seu povo Israel. Davi foi conhecido como um grande rei, um rei poderoso. Davi teve riquezas que, muitos reis sonharam em ter e nunca chegaram nem perto. Davi era famoso, mas a Bíblia fala que quando estava próximo à sua morte, Davi olha para trás, Davi enxerga o seu reinado, Davi enxerga as suas riquezas, Davi enxerga o seu exército, e ele diz: agora eu entendi porque eu vivi o que eu vivi, agora eu entendi porque eu me tornei rei, agora eu entendi porque eu fui tão rico, agora eu entendi porque Deus me fez tão poderoso. Foi porque Deus, Ele ama esse povo. Davi, ele entendeu que o sonho de Deus não parava nele, mas começava nele. Davi, ele entendeu, irmãos, que o sonho de Deus não é um sonho apenas pessoal, mas é um sonho que alcança toda uma geração. Deixa eu dizer uma coisa para você: o sonho que Deus deposita em você não é um sonho que vai parar em você, mas vai começar em você, vai alcançar outras pessoas também. O dom, o talento que Deus te dá, o sonho que Ele coloca no teu coração, irmão, não é para parar em você, não é para o seu ego, não é para colocar você em lugar de evidência, não é isso. Você pode até sim chegar a um lugar de evidência, mas entenda e reconheça, quando você chegar nesse lugar, foi o Senhor que me colocou aqui nesse lugar. A gente nunca pode esquecer disso, irmãos. A gente nunca pode esquecer disso. A história conta que Billy Graham muitas vezes foi assediado por políticos e dizia: olha, Billy Graham, a gente quer te fazer presidente dos Estados Unidos, você é um homem de muita influência, vem ser presidente. E Billy Graham dizia: eu jamais me rebaixaria, deixar de ser embaixador do reino para ser embaixador de uma só nação.
Billy Graham sabia a influência que eu tenho, foi Deus que me deu. E foi para alcançar vidas. Algumas pessoas contam que Billy Graham, quando ia para as cruzadas, ele ia com um homem sempre lhe acompanhando. Ele pregava para multidões, e quando acabava, ele descia do altar, esse homem ia até a frente dele, botava o dedo no rosto dele e dizia: nunca se esqueça, você é pó e para o pó você vai voltar. Ele pedia para esse homem fazer isso todas as vezes que ele ministrava, para ele não esquecer que foi Deus que colocou ele naquele lugar. Tem portas, irmãos, que a gente tem acessado, que foi o Senhor que abriu. Tem lugares que a gente tem entrado, que foi o Senhor que abriu. E a gente não pode deixar de reconhecer o Senhor nas nossas vidas, amém?